Amigos do Saúde Digital, você sempre me escuta aqui falando, me vê aqui falando sobre business, sobre negócio, sobre lucro, sobre faturamento. E é isso mesmo, é o que eu defendo. Mas também existem iniciativas nobres dentro da saúde brasileira, espalhadas por esse Brasil, que não visam o lucro, mas através de gestão, de accountability, de prestação de contas e de pessoas sérias, éticas, competentes, alavancam serviços e, apesar de não ter lucro, não visar o lucro, oferecem um serviço de qualidade na saúde brasileira. Hoje a gente vai ter esse exemplo aqui. Eu vou apresentar para vocês o Hospital do Câncer do Hospital São João de Deus, na cidade de Divinópolis, no Centro-Oeste Mineiro, que é financiado, mantido pela ACOM. É uma organização do terceiro setor que funciona 100% através de dinheiro de doação pública e, em 2024, injetou mais de 18 milhões de reais para tratar o câncer através de gestão descomplicada, eficiente e de pessoas como Gustavo Auríquio, que está aqui, médico, que vai explicar tudo isso para você. Mas antes, quero te convidar para entrar na comunidade da SD Escola. É um grupo de WhatsApp gratuito para você. Para você entrar, você vai lá no meu Instagram, @LorenzoTomé, vai lá no direct e escreve a palavra comunidade. Você vai receber automaticamente um link e entrar nesse grupo. E o que você vai ter nesse grupo? Segunda-feira, uma aula gratuita às 19h30 da SD Skills. Na terça-feira, um bate-papo com o professor que esteve na aula. Na quarta-feira, você vai receber o resumo do podcast da semana. Na quinta-feira, um PDF, um e-book de um conteúdo exclusivo para você lá no grupo. Na sexta-feira, você vai conhecer o professor da próxima aula. Então, entre, faça parte da comunidade SD Escola gratuito e se mantenha informado na fronteira do conhecimento do mundo dos negócios da medicina. Te espero lá, hein? Gustavo, prazer receber você aqui. Somos conterrâneos, também sou mineiro, conhecendo melhor a sua história, a história do Hospital São João de Deus, Hospital do Câncer, que pertence ao São João de Deus, da ACOM, me enche de orgulho, me enche de alegria de ver o trabalho que vocês estão fazendo, sem visar o lucro, né? Mas tem eficiência de negócio, tem eficiência de gestão, tem homens sérios por trás, homens e mulheres sérias por trás disso. Você vai contar um pouco pra gente. Então, antes da gente começar explicar o Hospital do Câncer, eu queria que você falasse um pouquinho do seu background, da sua formação, até chegar em Divinópolis, onde você faz parte da liderança do Hospital do Câncer lá. Eu queria agradecer esse convite, acho que é um prazer enorme para a gente estar aqui, principalmente para falar de algo que a gente gosta, faz por paixão e que, no fundo, o pagamento maior é o que a gente recebe, que é o reconhecimento. Eu sou uma pessoa muito grata a Minas Gerais, às montanhas de Minas, como a gente estava falando há pouco. Sou radicado em Divinópolis há 20 anos, nascido em Belo Horizonte, estudei em Barbacena, fiz residência lá no Hospital Mário Pena, em cirurgia oncológica. E há 25 anos atrás fui convidado para mudar para Divinópolis, quando eles estavam iniciando o funcionamento do que a gente chama Unidade Oncológica Hospital do Câncer, já na época financiada pela ACOM, que é a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, que através de um convênio, uma ajuda mútua, se ligou ao Complexo Saúde São João de Deus, que é a Fundação Geraldo Corrêa, e fizeram um grande empreendimento que hoje atende a quase 2 milhões de pessoas, graças a Deus, com muito sucesso. Maravilha, então vou falar de novo para deixar bem claro como funciona a organização aí que a gente está falando. Hospital São João de Deus, tem uma fundação, que como chama a fundação? Geraldo Corrêa. Geraldo Corrêa. Tem uma unidade, que é um hospital oncológico, que faz atendimento 100% através de financiamento da sociedade, e quem mantém esta unidade oncológica é a ACOM, Associação do Combate ao Câncer do Centro-Oeste Mineiro, certo? Exatamente. E nós vamos explicar como que isso funciona e essa história de sucesso, e um baita exemplo que ensina a gente histórias maravilhosas que a gente vai contar aqui. Primeiramente, conta um pouquinho dos números. Você trouxe aí
os números, o que vocês estão entregando lá na unidade do Hospital Vamos Oncológico? começar pelas ordens de grandeza. Eu acho que isso dá uma ideia boa do que representa a ACOM para a região. Antes de mais nada, queria usar uma expressão bem mineira aqui. A ACOM e o São João de Deus, o Complexo São João de Deus, fizeram uma coisa que em Minas a gente chama de bem bolado, onde dois andam juntos para que tudo saia sempre certinho no final do compromisso. A ACOM hoje é uma instituição que é formada por médicos que são ligados ao corpo clínico do Hospital São João de Deus e que recebe remuneração tanto através do SUS quanto complementada por recursos da própria instituição, a ACOM no caso. No ano passado, vou botar o óculos aqui que eu tenho que colar. No ano passado, o Hospital do Câncer atendeu nada mais, nada menos que 750 mil atendimentos. Isso inclui tudo. O que seria tudo? Cirurgias, consultas clínicas, tratamentos oncológicos, tratamentos fisioterápicos, tratamentos com fonoaudiologia, tratamento com nutricionista, recepção em casa de apoio, transporte de pacientes, tudo incluído. Isso aí nós vamos ter em torno de 750 mil atendimentos. Para que a gente compreenda só a questão do transporte, para ver como que os números são grandes. A ACOM fez transporte de pacientes equivalente a 94 mil quilômetros no ano passado. Acho que se eu não estou enganado, se eu não falei na aula de física, isso aí deve dar quase 2 vezes a volta na Terra. Em atendimentos dermatológicos, por exemplo, só no ano passado foram feitos mais de 500 atendimentos de dermatologia, de triagem dermatológica. Isso representa quase 400 cirurgias dermatológicas por mês. Isso também se traz em números, em mais ou menos 300 a 400 cirurgias de aparelho digestivo, câncer específica. Em torno de 7 mil cirurgias ano, feitas também em oncologia. Com isso tudo, consegue uma capitalidade muito grande na sociedade e trazer o que é mais importante. Fazer que o paciente mais esquecido lá no rincão consiga um tratamento que é o tratamento de referência para qualquer lugar. Sensacional. Agora vamos explicar como que acontece, né? Por exemplo, você é cirurgião oncológico, você tem um cargo gerencial no conselho técnico consultivo, mas você é um dos cirurgiões que faz acontecer esses números. Sim. E aí, explica como que é a sua remuneração, como que funciona para você na assistência. Então, vamos lá. A ACOM, na verdade, ela é uma patrocinadora do desenvolvimento do serviço. Em que pontos ela atua? Como o serviço é todo serviço feito gratuito, de forma gratuita, através do Sistema Único de Saúde, a ACOM ela vem fazer o patrocínio do médico em que pontos? O primeiro ponto, ela faz o patrocínio do atendimento médico. Ela paga um valor para que a pessoa atenda o ambulatório. Esse ambulatório gera as primeiras consultas e gera também as consultas de retorno e controle, que no caso da oncologia a gente mantém por mais ou menos 5 anos. A partir do momento que o paciente é triado, colocado para dentro do hospital, vai fazer a sua cirurgia, ele opera e a ACOM paga um complemento para a cirurgia. Aonde que está o pulo do gato aí? E a ideia nem é minha, não. A ideia vem de um colega urologista. Dentro do Sistema Único de Saúde existe um sistema de pontuação. E para cada ponto executado ali, a ACOM remunera com R$1. Então, o médico, quanto mais pontos ele faz, maior vai ser a remuneração dele ao final do mês. Onde isso é interessante? Ele hoje aproxima muito a sua remuneração do valor da medicina suplementar. Isso tudo propicia que as filas sejam respeitadas, o tempo cirúrgico seja pequeno, que o paciente seja atendido a contempo, dentro do que é a legislação, sem que exista nenhuma troca de aquela sensação, está protelando, não. Ele é tratado da forma correta, como seria num consultório. E isso funciona muito bem. É sensacional. Então, é um modelo, vocês encontraram um modelo de financiamento para complementar o honorário do médico SUS, de modo que o serviço funciona como se ele fosse privado, né? Com essa eficiência operacional. Não existe assim, eu vou pegar as carnes de pescoço, eu vou atrasar e vou pegar só o filé, né? Tudo é feito e tudo gira e acontece. Agora, como que a ACOM consegue recursos para patrocinar tudo isso que você explicou? É bom a gente entender que o recurso não só financia o médico, o recurso ele financia instrumental, ele financia algum tipo de pesquisa, que em breve imagino que nós vamos falar também sobre a genética. Então, como que ele vai fazer para que isso aconteça?
Na verdade, a partir do momento que esse paciente adentrou o hospital, ele passa por todo um processo de triagem que, desde o princípio, vai levar ao tratamento final, que é o tratamento de origem. Então, o paciente com câncer gástrico, ele vai chegar no serviço, ele faz esse serviço de triagem, vai passar para o pré-operatório, tudo propiciado para que ele chegue a tempo certo para fazer a sua cirurgia. Em mais ou menos 30, 35 dias, esse paciente já está operado. E a partir daí, com acordo com os resultados, ele segue seu tratamento adjuvante ou não. Tá, mas me explica como que vem o financiamento da sim. Com. Aonde que a Com consegue recurso? É dinheiro do governo? É dinheiro... Como que funciona o recurso da Com? Isso é uma pergunta excelente. Na verdade, o recurso vem de cada doador, né? A Com ela trabalha com doação espontânea. Então, o Gustavo quer fazer uma doação hoje para a Com. Eu tenho lá, sei lá, um valor, quero doar. Eu faço essa doação. Mês que vem eu posso ou não fazê-lo. Hoje, a gente tem a certeza que o ticket médio de doação, ele gira em torno de 15 a 17 reais. Então, tudo que é investido vem de doação da pessoa física. A pessoa que, através de procura do marketing, busca ativa, ele vai fazer essa doação por interesse próprio. Isso que é sensacional, né? Eu contava para você que eu fiz o meu internato rural pela UFMG na cidade de Luz, que faz parte da macro-região de Divinópolis. Sim. E eu conheci a tia Dora, que me adotou lá enquanto o meu tempo de internato rural, que ela teve o seu marido operado neste complexo do São João de Deus. E que ela era simplesmente muito grata ao serviço que ela recebeu lá. Então, eu não sabia disso, mas com certeza ela deveria ser uma doadora. Isso vem da própria comunidade. Mas essa comunidade, a gente está falando de uma macro-região de quantos municípios? São 53 municípios. 53 municípios de pessoas que doam e investem. E aí, como que é isso? Eles investem porque eles podem precisar? O que você percebe ali? Essa é uma relação interessante. Na verdade, ele doa porque ele acha que deve doar. E quando ele precisa, não é raro ele falar, olha, eu doei aqui 20 anos, 10 anos e nunca achei que ia precisar. Hoje em dia eu vejo que beleza que foi bem aproveitado o meu dinheiro. Porque realmente é um contraste muito grande, infelizmente, é um contraste muito grande. Esse paciente que sai do sistema e acaba caindo nessa rotina da Com, ele vai ser recebido como ele vai ser recebido em qualquer consultório. Desde a forma como ele é recebido na porta do ambulatório, até dentro do ambulatório, a forma como está o instrumental do ambulatório, o mobiliário do ambulatório. Então, aquele dinheiro, a pessoa realmente vê o retorno dele de uma forma que às vezes ele nem esperava. O mineiro, ele é solidário, só é solidário no câncer. Já é uma frase antiga que vem por aí. Né? Existe essa frase. Existe. Não vou falar o autor porque eu posso me enganar, mas acho que é do Drummond. Não sei, tem que dar uma olhada depois. Mas não tem como a gente, eu não lembrar do Hospital de Câncer de Barretos. Né? Eu já recebi aqui o Henrique Prata, que é o idealizador e faz na minha opinião, um excelente trabalho no Hospital de Câncer de Barretos. E lá eles têm muita doação de shows, de eventos, né? Talvez a doação da pessoa física não seja nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. E vocês, o primeiro financiamento é da pessoa física, né? O primeiro financiamento é da caridade, da solidariedade. Isso é legal demais. E aí eu queria te explicar, te perguntar, como que funciona essas outras fontes? As empresas doam, existem campanhas, shows, o governo, os deputados da região, os senadores. Como é que são essas outras fontes para a Com? De uma forma geral, a classe política acaba auxiliando com suas verbas, mas isso representa um valor bem pequeno perto do que é a captação verdadeira. A gente vê muito auxílio de comunidades, então, às vezes, em Minas, a gente ainda tem muito, né? Um leilão, uma festa junina, uma rifa, isso tudo acaba sendo revertido e, graças a Deus, revertido, e é um dinheiro que vai com muito carinho para a Com e ajuda muito. A gente tem ainda a ajuda do Centro-Oeste Cap, né, que é uma facilidade que a legislação brasileira trouxe, que é um título de capitalização que reveste também algum valor para a Com.
mas ainda é aquela pessoa que está lá na casinha dela, que vê às vezes uma propaganda, vê um vizinho ser tratado, vê um carro da Com passando na porta, essa pessoa de livre, espontânea vontade faz a doação, que é o sustentáculo mesmo dessa instituição. É sensacional. E aí eu quero entender a Com. Como que ela está estruturada e organizada? Ela é uma organização não governamental, uma entidade do terceiro setor. Como é que funciona o organograma da Com? Vamos lá. A Com é uma organização não governamental que atua na área de saúde e ela tem as suas facilidades dessa forma desde que preencha requisitos, que são requisitos da legislação. Então, como trabalha com gratuidade, ela tem alguma isenção de um ou outro imposto, que isso também facilita que seja feita a prestação do serviço. A Com hoje ela é presidida por uma diretoria voluntária, onde as pessoas não recebem nada por estarem ali, que são comerciantes, bancários, pessoas que são da sociedade divinopolitana e da região centro-oeste, que são eleitas por um grande conselho que tem representantes de todas as cidades dos 53 municípios ou da maioria dessas cidades. Eleita essa diretoria, ela começa a sua gestão de forma voluntária e, obviamente, conta com colaboradores, aí sim, uma empresa, ainda uma empresa familiar, porque é uma empresa pequena, mas que todos vestiram a camisa do combate ao câncer, e isso é tocado dessa forma. Como são pessoas de fora da área de saúde, existe no organograma da Com a posição do Conselho Técnico Científico, que é onde existe a participação médica, efetivamente, que são através desse Conselho Técnico Científico que são avaliadas as melhores propostas, os melhores projetos, as coisas que vão dar retrocesso, repercussão para a sociedade e vão auxiliar que os projetos da Com sejam projetos que sejam de ponta, como a gente tem a questão do câncer genético, por exemplo. Maravilha, cara, muito, muito legal e ver que isso funciona. Há quanto tempo já tem esse trabalho? Acho que a Com já tem mais de 25 anos de fundação. Mais de 25 anos. Acho que fez 25 anos agora. Bom, e você comentou das pesquisas, né? Qual que é o impacto disso? Como que vocês estão olhando para a pesquisa? Hoje você é presidente do Conselho Técnico Científico da Com. E como é o olhar da Com para pesquisas? Então vamos lá. A Com ela tem que agir prevenção, tratamento e inclusive pesquisa. E obviamente existe um serviço de acolhimento desses pacientes, né? Dentro dessa evolução desses projetos da Com, hoje em dia nós estamos na fase de desenvolvimento da questão da pesquisa. Em que a gente tem investido? Um serviço muito grande e relevante é o serviço de câncer familiar. O que seria o câncer familiar? É o reconhecimento de mutações genéticas em famílias que vão poder ter maior chance de desenvolver o câncer. Esse paciente, uma vez reconhecido, é encaminhado para a Com, atendido por um geneticista que é também um convênio da Com com uma instituição de ensino, que é a Universidade Federal de São João del Rei. E ali vão fazer uma triagem genética e vão fazer que essa família, se as pesquisas forem positivas, essa família vai fazer um acompanhamento ali e isso acaba agindo como prevenção. Hoje, existe isso tudo, todos esses dados colhidos no câncer genético, por exemplo, são enviados para o banco do SUS de genética. E hoje a gente tem o reconhecimento e estão desenvolvendo 2 mutações genéticas de câncer que podem estar ligadas apenas ali na região centro-oeste de Minas. Só para a gente ver a relevância num projeto desse. E isso investe, né, na volta para a comunidade, né? Porque você rastrear e buscar esses cânceres familiar o que fala? Você pode ajudar a prevenir. Você me contava que operou uma mulher de 18 anos com câncer de estômago. Então, isso foge muito da curva. Aí vocês vão pesquisar e aí você consegue retornar para a sociedade uma pesquisa aplicada naquela população. E consegue diminuir, às vezes, prevenir doenças naquela própria família. Muito interessante falar que junto dessa abordagem da família vem também a questão da psicologia, da acolhimento dessas pessoas, porque ninguém quer, o brasileiro ele é muito comum falar assim, eu não quero procurar doença, não vou fazer isso que eu vou procurar doença. Então o acolhimento, a compreensão da doença, a educação continuada, isso é um fator presente e muito importante. E como que é o dia a dia para a assistência?
funciona bem para o médico que trabalha lá na ponta? Qual que é o NPS? Eu queria que você detalhasse mais o dia a dia, tanto do ponto de vista para o médico. Por que eu estou falando médico? Médico é o nosso público-alvo aqui, então queria que você traduzisse isso para a gente, do médico, essa relação. Paga com quantos dias? Demora muito para pagar? Como é que é a cultura vigente em relação aos profissionais e da experiência do paciente, do NPS, de como esse paciente vê o serviço entregue. Cara, vamos fazer uma coisa que eu acho muito importante, que é quebrar paradigmas. Um paradigma a ser quebrado é o paradigma da profissão médica. Né? Nós somos educados a trabalhar com algo que a gente gosta muito e dificilmente um médico que não gosta do que faz vai se dar bem na vida. A remuneração dele ela é financeira, porque a gente paga comida com dinheiro, a gente paga a vida com dinheiro, mas ela é uma remuneração que vem de satisfação. Satisfação do cliente e satisfação do próprio profissional. É impossível em qualquer área uma pessoa que seja um padeiro e faça bons pães se não gosta do que faz. Dentro desse contexto de remuneração, foi necessário se criar um modelo de negócio para que seja favorável ao médico, que ele faça o serviço dele sem que ele tenha pressa em fazer aquilo, sem que ele tenha que se deslocar dele para ir para o consultório dele, sem que ele consiga fazer diferenciação no que faz, e que fosse muito bom para o cliente e para o prestador, no caso as instituições, tanto o Complexo de Saúde São de Deus quanto a ACOM. Por quê? Porque dessa forma, os três vértices dessa mesa estão cumprindo. O paciente é bem atendido, o profissional bem remunerado e a instituição que se propõe a atender faz o serviço bem feito. Você fez a pergunta, né? Mas paga quando? Demora, não demora? É óbvio que quem trabalha com o sistema público tem seus desgostos com relação a isso de vez em quando. Mas aí entra o papel fundamental da instituição, do terceiro setor, do doador. Esse caixa, ele vai ser o caixa que você sabe que no dia 5 do mês vai estar lá. Porque esse dinheiro ele é feito para isso. Você já sabe que a sua relação com aquela instituição é feita baseada nisso também. Uma coisa muito interessante e que deve ser feita e vem as nossas dificuldades. Você tem que ajustar os sistemas de compensação do hospital. A parte de cobrança do hospital. A parte de auditoria do hospital. Porque a partir do momento que você trabalha com alta complexidade, você tem verbas específicas também e uma série de prerrogativas devem ser preenchidas. Então, o negócio financeiro ele funciona muito bem porque a gente consegue tampar 3 buracos. A gente atende bem ao cliente, atende bem ao profissional que presta o serviço e as instituições. E as instituições fazem a contrapartida disso tudo, seja do ponto de vista organizacional, na organização, na montagem dos serviços, na melhora do seu serviço de faturamento e também do ponto de vista de financiamento. Então, financiamento para esse serviço nosso não é um problema. E aí vem um skill que o médico não desenvolve, porque ele não aprendeu isso na faculdade. Daí eu acho que você tem um papel fundamental quando você abre a mente de todo mundo para mostrar que, na verdade, ter negócio em medicina não é pecado, é solução. Porque você consegue, através de uma boa remuneração, levar ao alcance de todos uma coisa que, às vezes, você teria uma parcela muito pequena da população. Eu acho que o São João de Deus e a ACOM fazem isso muito bem. A gente consegue levar para a ponta um atendimento de primeiríssimo nível que é executado em qualquer lugar de oncologia no Brasil. Perfeito. E eu acho que pecado é você aceitar fazer um serviço meia boca, para usar o termo, e ganhar meia boca. Finge que trabalho e finge que recebo. Isso é que é pecado. Né? Eu tenho que buscar a excelência e tem que ser recompensado financeiramente de uma maneira justa por essa excelência. É claro que fazendo as correções e as adequações. Eu creio, e aí você pode me falar, que você, na sua função de médico cirurgião oncológico deste sistema, você é profundamente alimentado por um senso de propósito. Porque você está operando aquele paciente como se fosse na iniciativa privada
que aquele paciente, na imensa maioria das vezes, não tem condição de bancar aquela cirurgia e você está entregando para ele um serviço de qualidade e justo. E isso retroalimenta o seu propósito porque você é médico. Queria que você contasse um pouco sobre isso, se é por aí. É por aí, totalmente por aí. Na verdade, é aquilo que eu comecei a falar. Você não é médico só porque você quer assinar e bater um carimbinho onde você assinou. Na verdade, você se propôs a fazer aquilo com um benefício maior de outras pessoas. E em meio médico, você sabe que isso é muito verdadeiro, porque aquele presente que chega no seu consultório, aquele muito obrigado falado no meio da noite por uma família, isso são as valorizações que a gente não contabiliza. Para a gente chegar nisso, você precisa ter o seu dia a dia bem estabelecido. E aí sim, criar essa habilidade de fazer dentro do negócio que você está uma forma de atender a todas as expectativas. E a expectativa ela é financeira por parte do profissional também, mas vem ganhos indiretos nisso tudo. Agora mesmo, no final do ano, nós vamos inaugurar um setor de imagem no Centro Oncológico da Com. O que seria isso? Nós vamos instalar em Divinópolis, uma cidade de 250 mil habitantes, um centro de diagnóstico por imagem do sistema digestivo, que só existe um em Minas Gerais para o sistema público. Então, você consegue, através da medicina suplementar, fazer exames de altíssima complexidade que, às vezes, o Sistema Único de Saúde não consegue te dar. Nesse ponto, entra a ACOM. Nesse ponto, entra a nossa expertise como médico para sugerir que sejam feitos esse tipo de projeto. E nesse ponto, entra a nossa satisfação de estar prestando um serviço de primeiríssima qualidade. Então, isso tudo somado, a parte financeira, a parte vocacional e a parte tecnológica, tudo isso junto, não tem como o serviço não dar certo. Porque é exatamente o motivo que te levou a escolher essa profissão, essa carreira. Sensacional. E como isso é possível, né? Como isso é possível? A gente tem que buscar esta excelência. E como você bem disse, e eu acho que é o meu trabalho, aí entra no meu propósito. O meu propósito é fazer com que o médico entenda que se ele não criar um modelo de negócio para entregar a sua vocação de ser médico, ele não vai conseguir entregar a sua vocação. E ele vai ficar frustrado. E ele vai fingir que entrega, porque ele está fingindo que recebe. E isso é ruim para todo o sistema. Isso é ruim para, inclusive, principalmente para o paciente. Que muitas vezes o médico não olha no olho dele, não aperta a mão dele, não empurra com a barriga, não traz a melhor conduta. Agora, se a gente entende desta maneira, e nós temos, é claro que quantas instituições, quantos casos nós temos no Brasil como o que se apresenta? Pouquíssimos. Mas você está mostrando aqui, e depois eu quero que você deixe o seu contato, eu quero que você divulgue, que isso é possível. Esta amarração, ela tem que ser buscada, ela tem que ser alcançada. E precisa de pessoas como você, como os outros cirurgiões oncológicos, se alinhar, pensar estrategicamente. Como que eu vou organizar esse setor aqui para a gente chegar nesse lugar, que é um lugar onde, você mesmo disse, o tripé é satisfeito. O tripé está sendo contemplado. O paciente, prestador, hospital, ACOM, São João de Deus. Agora, se eu, enquanto médico, que é um pivô preponderante, fundamental nesta jornada, você há de concordar comigo que talvez um dos atores principais seja o médico. Sim. Se ele não tem esse raciocínio de construir algo que propicia ele ter esse modelo de negócio, se ele não dedica parte do tempo dele para pensar estrategicamente, para fazer a política, entendendo política como a arte do possível, né? Fazer o que é possível de forma ética e justa, ele vai ter problemas em entregar a vocação dele. Então, o que você traz é um belo exemplo de uma conjunção de fatores, e a gente tem outros, como o Hospital do Câncer de Barretos, que precisam ser
avaliados. E muitas das vezes isso começa com a participação, o protagonismo do médico. Porque se o médico se acomoda do jeito que ele está, ele tem poder para travar essas relações. Porque se você me disse que são 3 cirurgiões oncológicos, né? Se vocês quisessem travar lá nessa cidade, vocês conseguiriam. Vocês falam assim, ó, a gente não vai operar aqui porque não queremos só operar o particular. Como o particular não vai sustentar, não vai ter jeito. Então vamos fazer aqui essa organização dar certo. E é esse racional que a gente tem que ter, esse racional de progresso, de pensar para frente, e o médico precisa chamar para ele essa responsabilidade para ele ter condições de entregar a sua vocação, o seu propósito. Uma coisa para mim é muito clara, assim, nós não temos essa formação, né? Nós não temos o médico não tem. Você falou uma palavra fundamental, política. A arte de conversar, a arte de compreender, a arte de acolher, a arte de escutar e executar. O médico não tem essa formação na maioria das vezes. O médico, nós somos treinados para fazer o que a gente faz de melhor, que é atender pessoas. Mas já não se permite mais que a gente seja só isso. Se não existissem cursos como o que você faz, pessoas que pensem como você faz, outras pessoas que agem dentro desse contexto, nós talvez não sairíamos do lugar. Eu acho que Divinópolis tem escrito um case que vai ser um case de sucesso. Está escrevendo esse case. Ele está acontecendo. A gente tem uma referência muito boa, que é Barretos, né? Com Henrique Prata, excelente pessoa, uma pessoa que tem uma visão diferente da medicina. E graças a essa visão, colocou aquilo na cabeça, seguiu em frente e seguiu. É um benchmark para todos nós. Se o nosso case vai ser um case de futuro, de sucesso no futuro, só o tempo vai falar. Mas o que a gente tem buscado hoje em dia é que todas as pessoas dentro desse processo sejam atendidas visando que o paciente seja sempre privilegiado. Então, ninguém sai perdendo nessa equação. O paciente é uma parte muito importante. Um exemplo engraçado e presente. Na reunião do Conselho da ACOM, do Conselho da Associação de Combate ao Câncer, está a mesa do presidente, a mesa grande. Lá na ponta todas as cadeiras são pretas. Lá na ponta você tem uma cadeira vermelha. Nessa cadeira vermelha tem uma plaquinha falando assim: aqui está sentado o nosso paciente, o nosso doador. Ele não está ali fisicamente, mas a lembrança dele está ali ressaltada, porque dentro desse contexto de autoajuda, de todos se ajudando, todos buscando um objetivo só, ele é paciente, ele é a pessoa principal nesse negócio. E o médico, como você reforçou, se ele não participa do processo, se ele não interfere no processo, como pode um médico, são 3 cirurgiões oncológicos, são 3 mastologistas, são 7 urologistas, são 3 ginecologistas, então assim, só a equipe cirúrgica é enorme, são 3 cirurgiões de cabeça e pescoço. Então assim, um serviço desse tamanho, com tanta complexidade, se o médico não se apropria do serviço, se o médico não opina para o funcionamento desse serviço, esse serviço ele tende a ficar, no mínimo, relegado ao regular. E o que a gente busca é sempre excelência. E acaba que volta contra o médico, porque ele não vai usufruir daquele modelo de negócio que permite ele entregar a qualidade e tudo o que ele quer fazer, o que ele estudou para fazer. Então, com certeza é um caso de sucesso, já é um caso de sucesso e eu fico muito feliz de poder receber você aqui para compartilhar. Para a gente encerrar, você que participa dessa estrutura, o que você pode deixar de recado, assim, de dica para quem... Uma cidade de 250 mil habitantes, uma macro-região. As pessoas tendem a achar que isso é muito... só acontece em Divinópolis, muito difícil. O que as pessoas podem fazer para começar isso? Aonde que está uma boa inspiração? Qual é o caminho que você recomenda para que aquele cirurgião, aqueles médicos possam construir pelo menos sementes para que vire casos de sucesso? Olha, isso é uma coisa intrigante, porque para cada região, para cada cidade, você vai respeitar uma rotina, obviamente. O mais importante de tudo é envolver a comunidade. Então,
esse médico que tem essa vocação, essa vontade de seguir em frente e ir mais longe, a primeira coisa que ele tem que pensar é se colocar perto de pessoas que queiram fazer mais. Médicos que estejam fora da caixinha, que conseguem pensar diferente da grande maioria, que acha que além do seu consultório ele pode doar um tempo de qualidade de atenção às pessoas e ser remunerado por isso. Que entende que saúde é negócio e se você fazer negócio na saúde você não está pecando. Mas desde que você ofereça no produto final a sua melhor parcela, a sua melhor gota de suor. Talvez tudo comece como começou em Divinópolis. Um médico sonhador, e faço justiça a ele, Dr. Rony Quirino, que é um médico de bom despacho, que é radicado em Divinópolis, procurou as instituições Maçonaria e Rotary. E através dessas duas instituições ele teve uma capilaridade enorme na sociedade e dali começa um projeto que começou muito pequenininho e hoje é um monstro. A gente pode pensar assim, quantas são as empresas hoje que têm 18 milhões de reais para aplicar em outro serviço? Então você imagina um serviço que começa do nada, com um sonho de uma pessoa se transformar dessa forma. Respondendo especificamente a sua pergunta, se esse médico tem essa intenção, essa vocação, ele deveria procurar a comunidade daquele lugar e ver com essas pessoas que estão imbuídas do bem, imbuídas de virtude, imbuídas de justiça, imbuídas de perfeição, que de forma justa e perfeita eles consigam atuar justos à sociedade e dali começar uma semente que eu não tenho dúvida nenhuma, o povo brasileiro é um dos povos mais solidários. E uma semente bem plantada vai frutificar. Cara, sensacional. Assino embaixo. Precisa plantar a semente e acreditar que vai dar certo e as coisas vão acontecendo. E o que você traz, a gente conversava, a importância da comunidade, mas desse conselho que é composto pelos homens de negócio, homens e mulheres de negócio da região. No bom sentido da palavra, a aristocracia, aqueles que trabalham, que dão duro, que pagam impostos e que estão assentados num conselho que extrapolam a área de atuação deles. Lá deve ter dono de supermercado, dono de loja de eletrodoméstico, dono de concessionária de carro, dono de fábrica de tecido, dono de fábrica de calçado, e que, assentados ali, querem contribuir para a sociedade, unindo com médicos que querem também fazer a diferença. Esse modelo, sem dúvida nenhuma, ele é replicável. E a gente precisa acreditar nesse modelo, porque esse modelo funciona. E quando a gente olha para trás, existem vários modelos, várias histórias como essa. Não só no câncer, mas em várias. O Hospital de Barretos é uma dessa história. E o que você traz mas o médico, se ele não se enxergar parte desse todo, dificilmente algo na saúde vai acontecer. Principalmente em cidades pequenas, onde você não se tem muito dinheiro para executar o processo. Porque é diferente você juntar várias empresas grandes, o negócio já nasce grande. O que você traz aqui, a Com, ele não nasceu grande, ele nasceu pequeno. Mas nasceu através da força de trabalho que, em saúde, o médico tem o poder de avançar ou interromper, ou paralisar. Essa é a verdade. É verdade. Numa cidade pequena, numa cidade de interior, quando um negócio é pequeno, se ele quiser pôr uma pá de cal, ele coloca. Agora, se ele quiser avançar e assumir, expandir fronteiras, ele também expande. Então, eu acho que, primeiro, feliz de poder compartilhar e de escutar essa mensagem que você traz aqui, dessa participação dos médicos. Para a gente encerrar, eu queria que você colocasse aqui qual que é, em relação à Com, o que você gostava, qual que é o seu sonho, assim, o que você queria que acontecesse, assim, onde que você gostaria que tivessem avanços, ajudas, ou como que você pinta esse cenário da Com para melhorar ainda mais? Vanessa, eu vou aproveitar que você falou que nós estamos encerrando, já vou te agradecer assim, a oportunidade de estar aqui, poder falar desse assunto, falar desse tipo de assunto que é a beneficência. Isso é uma coisa muito boa da gente poder falar, porque
É disso que a gente é feito. No final das contas, é isso que vai ficar. Você perguntou de um grande sonho. Nós vamos iniciar agora a expansão do Hospital do Câncer, né? E essa expansão aí aumenta o São João de Deus para um hospital hoje que vai ter mais de 500 leitos, né? E eu acho que o sonho é que essa parceria, a Complexo Saúde São João de Deus, Fundação Geraldo Corrêa, que ela perdure ao longo dos anos, que as pessoas que são pessoas iluminadas, essa aristocracia do bom sentido que você falou, tanto do São João de Deus quanto da Com, que sejam parceiros eternos e que isso propicie à população daquela região o bem-estar que propicia e que propicie um território de trabalho para o médico excelente e essencial. Quando você fala que se o médico quiser parar um serviço, ele para, isso é a maior verdade. Ele se é pequena na medida que o serviço se é pequena também. Em contrapartida, se ele comprar isso, se ele entender aquilo como negócio, se ele quiser rentabilizar em cima daquilo de forma justa, ele vai crescer e o serviço vai crescer muito. Então, o meu sonho é que nós, médicos, estejamos cada vez mais juntos da sociedade, mais próximos dela, que a sociedade reconheça a importância do médico, assim como o médico reconheça a importância das instituições e que essas instituições, visando o final, sempre andem junto e cheguem bem longe. Se Deus quiser, no futuro eu volto aqui para te falar como é que ficou o Hospital Novo. Maravilha, e eu quero agradecer meu amigo Anderson Oliveira, médico ortopedista lá de Divinópolis. O Anderson, o Gustavo, a gente já fez 4 imersões, ele esteve presente nas 4. É o nosso maior LTV. Todo sai, ele vai lá e compra o nosso convite. E eu fui visitá-lo em Divinópolis e eu conheci o São João de Deus e ele falou da Com. Eu falei, cara, eu quero gravar um podcast, vamos gravar um podcast. Então, agradeço Anderson Oliveira por ter me apresentado você e parabéns pelo trabalho de vocês. E isso tem que ser dito. Quando a gente está falando de serviços de saúde que nascem pequeno, o médico tem uma influência enorme e tem uma responsabilidade enorme. E falta a gente, às vezes, doar um pouquinho para receber lá na frente. E essa arquitetura tá feita lá em Divinópolis. Fala aí como tem um e-mail da Com, o site, se alguém quiser saber mais, como procurar? Eu vou deixar o site da Com, é o mais fácil, depois a gente pode mandar para você aqui para divulgar, mas é a Com, A-C-O-O-M, tá? A Com, é a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Eu acho que quem for conhecer o projeto, quem for se apresentando ao projeto, vai se encantar também. Você falou do Anderson, não posso deixar de mandar um abraço para o Anderson, uma figura, um mentor, né? Um cara de uma cabeça muito aberta, uma pessoa muito boa. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Gustavo, e sucesso para vocês. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Quero convidar você mais uma vez a entrar na comunidade da SD Escola, um grupo de WhatsApp. Vai lá no @LorenzoTomé no Instagram, me mande um direct com a palavra comunidade. Automaticamente você vai receber um link, vai fazer parte de um grupo que tem conteúdo todos os dias da semana para você, de forma gratuita. Obrigado, até a semana que vem.